Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Já tem um bom tempo que eu não posto nenhum vídeo aqui para vocês, mas a ideia aqui agora é trazer uma reflexão sobre esse atual momento que a gente está aí no Vibe Code, no desenvolvimento de software com agente de IA. Só para trazer um overview, eu sou um cara que estou há muito tempo na tecnologia, não como desenvolvedor, mas como várias outras soluções. Eu trabalhei muito tempo na parte de infraestrutura de telecomunicações e nisso me fez ali mergulhar mais ainda nesse universo de tecnologia e também fui gerente de TI em várias empresas nesse mundo afora. O que eu queria trazer aqui de reflexão, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui, fiz uma apresentação inclusive usando o Cloud Code aqui, mas eu acho legal aqui até para guiar aqui o meu raciocínio com vocês. Hoje, não sei se é só eu, mas acredito que todo mundo está nessa bolha do Vibe Code, no desenvolvimento ali feito por IA. Eu me sinto muitas das vezes bombardeado por muito material, muito guru falando que é assim, que é só desenvolver um software e assim sucessivamente. É curso de todo jeito, é curso de vários influencers aí, pessoas que nunca falou de inteligência artificiais e agora tá todo mundo migrando para esse universo, principalmente desse universo de vibe code, que é você desenvolver um software através de inteligência artificial, usando a IA ali para codar para você, né? E como é que eu me insiro dentro desse contexto que talvez eu vou dar aqui um panorama bem rápido, mas talvez você se identifique. Eu sempre trabalhei nesse ramo de tecnologia e meu sonho sempre foi desenvolver um sistema, porque eu, como gerente de TI em outras empresas, o meu papel era contratar sistemas para poder funcionar dentro daquelas empresas ali pelas quais eu trabalhava. Só que o grande problema era que nenhum software está diretamente preparado e configurado para uma operação de qualquer empresa. Ou seja, por mais que você contrate o melhor software hoje do mundo, do mercado, ele não está totalmente adaptado para o seu contexto. E o que acontece? As empresas precisam se adaptar ao sistema. E eu não concordava muito com isso. Eu pensava, não, eu preciso ter um sistema que se adapte à minha realidade. E aí comecei a mergulhar nesse mundo de desenvolvimento, fui ali aprender o HTML, CSS, JavaScript e assim sucessivamente. Porém, eu percebi que a curva de aprendizado é muito grande. Para você, de fato, uma pessoa sozinha, aprender a programar e conseguir de fato lá no fim entregar um sistema de valor, alguma coisa palpável, um software pronto para operação, para produção, isso é de uma curva de aprendizado e tempo muito grande. Era muito grande. E aí foi quando eu tentei pesquisar novas formas ali e achei aquele mundo de no-code, low-code, ferramentas como o Bubble, Flutterflow e etc. E passamos por isso e hoje estamos na era da IA. Você coloca um prompt, tem vários sistemas ali, o Base 44, o Lovable e até as IDE aí, um Cloud Code, Codex e assim sucessivamente, você vai lá e constrói qualquer sistema. Só que não, pela minha vivência de hoje, eu já percebi que só IA não é suficiente, tá, galera? Só IA não consegue entregar algo para produção que eu diga assim, em longa escala, tá? E eu vou mais na frente trazer para vocês alguns exemplos bem claros sobre isso. Então a era do Vibe Code já começou, né? E você ali ir no Lovable da vida e descrever o que você quer num chat e ele te entregar alguma coisa ali em poucos minutos, isso é real. Coisas que até anos atrás seria preciso meses e meses e uma equipe gigantesca para fazer, hoje você faz literalmente com um prompt. E aqui é que mora o perigo, e era aqui que eu queria abordar aqui alguns pontos para que a gente possa refletir junto e vocês nos comentários aqui dêem a opinião de vocês para ver se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu não estou de fora dessa conversa.
eu construí, eu construo e hoje a minha função principal é desenvolver software usando inteligência artificial. E eu não desenvolvi um, nem dois, nem três, foram vários. Tenho SaaS em produção, tenho sistemas que me rentabilizam, tem sistemas com muitos usuários de vários nichos e de vários segmentos. Só que o que aconteceu no decorrer desses dias, né? No decorrer dos meses que você vem desenvolvendo? Mesmo você usando ali esses framework de SDD, de Spec Driven Develop, que é o que eu uso hoje, por exemplo, eu estou usando o BIMED, mesmo você usando as skills do Cloud Code, como por exemplo aquelas superpowers, mesmo você usando todas essas ferramentas que te facilitam, ainda eu me sentia ali meio que num buraco negro, né? Eu conseguia de fato desenvolver um software e consigo, e tenho vários em produção. Isso aqui não é a questão, se você consegue ou não consegue. Nós conseguimos. E tem muito guru da internet aí vendendo curso, colocando uma dificuldade para poder depois te vender uma facilidade. Não existe dificuldade de desenvolver um software hoje. Qualquer pessoa com a mínima experiência, ela consegue entrar, por exemplo, no Lovable, digitar ali um prompt ou em alguns prompts ela consegue ter ali um software funcional com banco de dados, com tela de autenticação, de login e tudo. Consegue sim. A grande questão aqui não é se você consegue construir ou não. A grande questão aqui é se você consegue escalar esse software de uma forma, eu não digo escala a nível de muitos usuários, eu digo escala a nível de tamanho de software, né? Então, na era do no-code, o que a gente tinha? Nós tínhamos ali a parte visual, nós tínhamos ali, você arrastava os blocos e conseguia construir um sistema, e você ia dando inteligência ali, montando os workflow, o que acontecia quando eu clico nesse botão, o que vai acontecer, o que lá no back-end, o que acontece. Então você tinha o trabalho de construir o front e você também tinha o trabalho de depois dar inteligência para aquilo ali. Você construía inteligência. Então o modelo de negócio era seu. Você levava mais tempo, é claro, mas você já economizava ali um tempo gigantesco comparado com a era lá do desenvolvimento raiz, que você tinha que digitar o código linha por linha. Só que o no-code e o low-code, como por exemplo ferramentas igual o Bubble, o Flutterflow e o Web, eles te davam ali uma segurança do que você estava construindo. Porque, por exemplo, se eu clico no botão e esse botão não funciona, eu sei aonde está o problema. Eu sei aonde está o fluxo ali por trás que faz aquele botão funcionar. Então eu ia e tentava ali resolver aquele problema. O que acontece hoje, né? O que acontece hoje? Hoje a gente foi para o Vibe Code. Ele é rápido, só que é no escuro, é no piloto automático, né? Então você, por mais que você use ali um framework, por exemplo, o BIMED, tem o IOX, tem vários aí no mercado. Não vamos entrar aqui agora nisso, mas existem vários. Só que o problema é que a gente ainda está no escuro. E qual foi a minha percepção e o ponto central disso tudo? Ficou tão fácil de você construir que construir as features, construir funcionalidades meio que vira um vício, né? Você constrói uma coisa, funciona, aí você pensa, eu poderia colocar isso tudo também. E aí acaba que funciona. Eu poderia colocar aquilo outro. Aí funciona. E isso vai virando um vício que você tem que tentar não cair nessa. Porque nessa de ficar construindo feature em cima de feature, o seu sistema vai ficando grande. E aí é onde mora o perigo. Por quê? A IA, no meu ponto de vista, e com essa minha experiência que eu consegui até aqui, ela veio para poder te auxiliar. E onde é que a IA entra no desenvolvimento de software hoje, na minha visão? Ela entra na parte de digitar o código. Aquela parte que você tinha que entender a linguagem de programação, entender o que era uma função, o que era uma variável,
como é que eu ia digitar aquilo no código, como é que eu ia amarrar o CSS no HTML, depois fazer o JavaScript manipular o HTML. Isso ali, ok, acabou. E eu acho que o dev que hoje só sabe digitar código, ele já morreu. Já morreu, se não morreu, ele está morrendo. Porque isso a IA faz hoje muito bem. O grande problema hoje o modelo de negócio, é a inteligência que está ali por trás. Né? Porque quando você desenvolve um software muito simples, por exemplo, um software ali de uma agenda de tarefas, a lógica ali por trás é muito simples. Eu vou adicionar itens, eu vou excluir itens. Eu vou adicionar item, eu vou excluir itens. Mas quando você vai para um software, por exemplo, tem um SaaS que tem um chat ali de bate-papo com os clientes, com WhatsApp, tem CRM, tem agente de IA, tem follow-up, tem várias funcionalidades dentro, onde uma tem que conversar com a outra, é aí onde mora o perigo, né? Porque a IA, o Cloud, o Codex, ele acaba tomando decisões por você que não é as decisões que você deveria tomar, quem está tomando é ele. Além dele digitar o código, no fundo, é ele que está construindo o software, né? E não você. E isso é o que me perturba e é isso que me trouxe aqui compartilhar com vocês, né? Como eu já falei, eu construí um SaaS, não só um, vários. Depois vou trazer aqui para vocês mais detalhes de cada sistema, cada stack, o meu fluxo de desenvolvimento. Mas eu tenho o SaaS em produção, eu tenho um cliente pagando, eu tenho não só um, mas vários, não só para mim também, mas como o software que a gente construiu. Eu tenho uma agência em sociedade com um colega e a gente tem uma agência de automação, de uma software house. Então, quem vos fala aqui não é um aventureiro que veio do low code, do Lovable ali ontem e está aqui fazendo um vídeo. Não, é alguém que realmente tem vários sistemas em funcionamento e todos eles construídos com Vibe Code, né? Então, o que acontece? Funciona, mas eu não sei exatamente o que está rodando ali embaixo. E esse é meu incômodo, essa é a minha preocupação, né? Porque eu não sei como é que as coisas se conectam, eu não sei como é que aquele botão starta aquela outra função, que aquela outra função faz acontecer alguma coisa no back-end que chama o add function lá no Supabase. Eu não sei como isso funciona. E isso me traz uma frustração muito grande, né? E quanto mais você desenvolve, quanto mais você cresce o sistema, mais isso vai ficando frustrante. Eu não sei para você, talvez você está super confortável, mas eu não me sinto confortável, né? E por isso que eu acho que a gente pensava, né, no início do Vibe Code, eu pensei, agora essas faculdades de engenharia de software, de desenvolvimento web, isso aí tudo vai morrer, porque a IA está fazendo tudo. E quando você cai para dentro de um sistema, você cai para dentro do desenvolvimento, quando você coloca esse sistema em produção, quando esse sistema é completo, o codebase é grande, e você começa a lidar ali com problemas reais dos clientes, bugs reais, é aí que mora o perigo. Porque as coisas começam a quebrar e você fica totalmente refém da IA, né? Você não sabe nem em qual arquivo mexer, não sabe em qual add function olhar, não sabe mexer no log e isso é perturbador, tá? Então o que aconteceu? Cada decisão que a gente toma no desenvolvimento de um software reflete lá na frente. E quando você usa, por exemplo, um BIMED, que é um framework de SDD, você que já usa também, chega em alguns momentos que você está ali desenvolvendo uma nova feature e você está seguindo o fluxo ali do BIMED, que primeiro ele vai estruturar, fazer todas as especificações, ele mesmo começa a te fazer perguntas a nível de arquitetura e você que não tem um conhecimento técnico, você nem essas respostas consegue responder. Você acaba, e eu também já fiz isso, você acaba colocando, ele às vezes te dá ali 3 opções de qual caminho seguir,
em relação àquela arquitetura, em vez de você escolher um, você fala assim, me dá sua sugestão. Aí ele dá a sugestão e você, ok, vamos seguir sua sugestão. Não tem como ser dessa forma. Não tem como você construir um software dessa forma. E hoje o que a IA faz muito bem, né? Que eu coloquei aqui, escreve códigos em segundos, é o que eu falei lá atrás. A galera que só escreve código morreu, porque a IA faz isso muito bem. E não adianta você falar assim, só que o código da IA não é 100%, mas o código do dev também às vezes não é. Entendeu? Essa não é a questão. A IA escreve o código e ponto final, tá? Ela traduz a ideia em código e compila. É isso, ela transforma aquela sua ideia numa linguagem de programação e pronto, aquilo ali vai funcionar. Ela conhece a sintaxe de várias linguagens. Ela acelera o ciclo de validação, ou seja, a sua ideia ali, que era uma coisa que demoraria meses ou até anos para você poder pelo menos testar, agora em alguns segundos você consegue, né? E o que ela não faz ainda? E esse é o ponto, né? A IA não decide a arquitetura certa para o seu problema. Quem tem que decidir isso é você, é eu, né? Ela não enxerga o produto inteiro de uma vez. Então, assim, quando o software é muito grande, existe ali uma lógica ali dentro muito grande. Porque a gente pensa assim que um software, eu clico no botão e ele vai salvar aquele cliente no banco de dados. Ok. Só que para isso acontecer, quando o sistema é grande e tem várias funcionalidades, o simples botão de clicar para salvar o cliente no banco de dados, aquilo ali starta várias coisas simultaneamente. Isso ali faz acontecer várias coisas a nível de banco de dados, a nível de processamento, a nível de front-end, a nível de segurança, enfim. E é isso que você tem que entender. Porque muitas das vezes a IA ela não entende, porque ela vê aquela janela de contexto que você mandou ali para ela agora, né? Ela não pondera os custos, o prazo e a performance. Acredito que com você já tenha acontecido, comigo já aconteceu, o seu sistema está funcionando, você tem um plano ali no Supabase rodando, um plano pago, e você sobe uma feature nova, e do nada o processamento de memória, CPU do seu back-end vai lá em cima. Por quê? A IA quebrou alguma coisa. Ela fez alguma regra ali que fez com que a performance do seu back-end fosse para o limite. Se você não tem conhecimento do que você está fazendo, a sua reação principal ali é o quê? Fazer um upgrade do seu plano lá do Supabase. Só que o seu back-end, que poderia estar gastando só 20% de CPU, agora ele está gastando 80%. Por conta de, às vezes, uma query mal feita no banco de dados que a IA mandou fazer. Que não era para ser feito daquele jeito. Mas como você não entende da arquitetura, da engenharia que está ali por trás, você ficou refém e pronto, é aquilo e acabou, né? E a IA, ela não toma decisão, ela tem que executar a sua decisão. E aqui está a diferença, né? Nós hoje estamos deixando a IA tomar a decisão por nós. E nós temos que tomar a decisão e ela ser o executor, né? Então esse é um ponto importante. Então, hoje, a arquitetura de um software é o esqueleto invisível que decide se seu produto vai crescer como uma máquina ou virar uma bagunça. Então, o que tem rodando debaixo do capô do teu software é o que vai, de fato, definir se ele vai escalar ou não. Quando eu digo escalar, eu me refiro não é ao número de usuário. É isso também, mas é a capacidade dele aceitar novas features, a capacidade dele rodar de forma segura e, acima de tudo, a lógica ali por trás ser aquela que o cliente deseja e o que o seu modelo de negócio deseja. Será que quando você clica no botão de salvar alguma coisa no seu sistema, está acontecendo tudo o que era para acontecer? Essa é a questão, né? Então, para a gente já finalizar, pessoal, quando você entende arquitetura, 4 coisas mudam, né? Você escala, você constrói um software que aguenta 10 mil usuários ali sem virar uma reescrita de emergência. Você lidera a IA. Então você aqui é o cara que a IA
é um funcionário seu e não você é funcionário da IA. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Você debuga de verdade, então deu um problema, você consegue entrar ali no código antes de você ir lá no Cloud Code, antes de você ir no Codex e perguntar o que está acontecendo, você mesmo consegue ir no Supabase, ver os logs das Edge Functions, ver o monitoramento da sua infraestrutura. Você com certeza já colocou ali um Sentry para fazer a observabilidade do seu sistema, você consegue enxergar qualquer problema que aparece ali. Então, você entende essas coisas, né? E você decide com critério. A IA vai te dar ali opções e você vai saber de fato comparar uma com a outra e decidir qual decisão tomar. Eu acho que esse é o importante, né? Como eu já falei lá atrás, o Spec Driven ajuda, mas não substitui a arquitetura. Então, hoje, eu acho que o desenvolvimento com IA tem que ter um Spec Driven. Como eu já falei várias vezes aqui, eu uso o BIMED, eu uso o ClickUp atrelado com os epics que o BIMED cria. Então, para cada epic que o BIMED cria, além dele documentar dentro do projeto, eu crio uma task dentro do ClickUp e também os story daquele spec, eu crio o subtask desse epic para que tudo fique documentado, tudo tem uma linha de desenvolvimento, né? Só que em alguns momentos nós deixamos a IA tomar as decisões por nós e não deveria ser assim, né? E por isso que eu voltei para a engenharia de software. Então hoje eu já fiz engenharia de software lá atrás, não terminei o curso e hoje eu voltei para a engenharia de software. E hoje eu acredito que mais do que nunca o engenheiro de software, o arquiteto de software, ele é importantíssimo para fazer o desenvolvimento usando IA. Aquele cara que só manda prompt e não sabe o que está acontecendo ali por trás, ele consegue sim colocar um sistema em IA, no ar, em produção. Só que com sérias limitações. E essas limitações vão surgir com o decorrer do tempo. Não é quando você está desenvolvendo que você testa ali, subiu, tem 2, 3 usuários, ali funciona tudo lindo. O negócio é quando o volume de usuário começa a crescer e quando você precisa adicionar uma nova feature, quando você precisa ali mudar a estrutura de alguma coisa, o fluxo ali do seu sistema, é ali que você consegue sentir a dor, tá? Então, aquele software pequenininho de lista de tarefa, ok, aquilo ali vai funcionar, esquece tudo isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui de software realmente sistemas complexos, tá bom? E se você aprender a base, a IA fica melhor com você, né? Na era do Vibe Code, quem entende o que está sendo construído é quem vai construir grande, escalável e profissional. O resto fica refém do prompt. Bom, pessoal, era essa a mensagem que eu queria passar. Hoje, nós estamos vivendo uma época de revolucionadora, não sei nem se assim se fala, desculpa, mas que realmente mudou de forma brutal o cenário de desenvolvimento de software. Hoje, uma pessoa pode de fato subir um software e colocar em produção, mas não é qualquer pessoa que vai conseguir manter aquele software funcionando a longo prazo. Então, eu queria aqui saber sua opinião. Eu queria saber se você concorda que você, sem conhecimento nenhum, você de fato consegue entregar o software e deixar ele funcionando, ou se a gente precisa ali ter de fato alguém nos guiando, nos ajudando, que é a IA, mas não no controle total. Me dá aqui sua opinião. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Comenta, dá um like, compartilha e até o próximo vídeo.